Todo jogo tem os seus segredos. Alguns são simplesmente easter eggs, outros viram lendas e com o passar dos anos os jogadores começam a encontrar coisas estranhas e inexplicáveis e até perturbadoras dentro de jogos, que teoricamente deveriam ser apenas diversão. História de personagens que nunca existem, jogos amaldiçoados, máquinas apagadas da história e segredos que nunca foram confirmados oficialmente. Hoje você vai conhecer os mistérios famosos dos games, cada um com a sua própria história, e quanto mais esse vídeo avança, mais estranho tudo vai ficar, então bora lá! Ben Drowned é um dos mistérios mais famosos dos games. A história gira em torno de uma cópia amaldiçoada de The Last of Zelda Majora's Mask, onde o jogador começa a perceber coisas estranhas, músicas invertidas, NPC agindo de forma bizarra e um personagem chamado Ben, que estaria ligado ao espírito de um garoto morto. Com o tempo, o jogo parece ter vontade própria, quebrando regras, apagando saves e passando mensagens perturbadoras, criando uma sensação de que o jogo está consciente. Eu já fiz um vídeo completo no canal explicando toda a história do Ben Drowned, com todos os detalhes e teorias e os acontecimentos da história. A gente vai estar rico! Olha! Herobrine. Não, é ele! Herobrine é uma lenda urbana que surgiu nos primeiros anos do Minecraft. Ele é descrito como um personagem idêntico ao Steve, mas com um detalhe assustador: olhos totalmente brancos e sem pupilas. Os primeiros relatos diziam que os jogadores em mundos single player começavam a notar coisas estranhas, árvores cortadas perfeitamente, túnel 2x2 cavado de forma correta e pirâmides de areia sem explicações e sons estranhos em cavernas vazias. Quando tentavam seguir pistas, muitos afirmavam ver o Herobrine observando de longe, parado entre árvores ou no topo de montanhas. Ao se aproximar, ele simplesmente sumia. A lenda cresceu ainda mais quando surgiu a história de que o Herobrine seria fantasma do irmão morto do Notch. Buguei. Calma aí que eu buguei, a dicção falhou. Mesmo isso sendo falso, o boato se espalhou tão forte que virou verdade pra muita gente. O mistério explodiu de vez quando os jogadores começaram a encontrar mudanças e mensagens estranhas e, como disse, mudanças repentinas no mundo e bugs que pareciam intencionais. Isso criou a ideia de que Herobrine espionava os jogadores, manipulava o mundo e tentava assustar sem nunca atacar diretamente. A Mojang sempre negou isso. A Mojang nunca confirmou sua existência, mas por muitos anos as atualizações brincavam com isso, incluindo a famosa frase, tipo, nos patches de notações, sempre tinha uma frase escrita Herobrine removido. Hoje, Herobrine é considerado um dos maiores mitos da história dos videogames, representando o medo do desconhecido, a sensação de que você não está sozinho, mesmo em um mundo vazio. Agora a gente vai falar do maior psicopata dos videogames, que é o Purple Guy, também conhecido como William Afton. É um personagem que dá intenção a todos os acontecimentos de Five Nights at Freddy. Ele foi um dos fundadores da Freddy Fazbear, mas por trás dos animatronics escondia uma mente fria e perigosa. Usando uma fantasia, William atraía crianças para áreas escondidas e assassinava. Depois disso, os corpos eram colocados dentro dos animatronics, fazendo com que as almas ficassem presas neles. E por isso que o Freddy, Bonnie, Chica e Fox não são apenas máquinas defeituosas, eles carregam ódio, a dor, a sede de vingança. O apelido Purple Guy representa alguém que vive nas sombras. Com o tempo, William começa a brincar com a própria morte, tentando entender como as almas funcionam e como poderia continuar vivo para sempre. Mas tudo muda quando ele acaba preso dentro de uma fantasia com molas internas que falharam e perfuraram seu corpo. Assim nasce Springtrap, um castigo vivo, preso eternamente ao terror que ele mesmo criou. Eu tô pensando em fazer um vídeo só falando sobre a história dele bem aprofundada. Gostaria de um vídeo falando desses detalhes? Deixa aqui nos comentários.
Prolibris é o nome de uma suposta máquina de arcade que teria aparecido rapidamente nos anos 80. Ela não possuía logotipo conhecido, empresa registrada ou qualquer tipo de divulgação. O gabinete era descrito como completamente preto e apenas com o nome Prolibris. O jogo não tinha instruções claras e histórias ou objetivo definido. Os jogadores relatavam ambientes escuros, símbolos estranhos e sons desconfortáveis. Muitos ficavam horas jogando completamente focado, ignorando tudo ao redor. Quando a partida acabava, saíam confusos, pálidos, desorientados. Alguns relatavam que tinham náusea, dor de cabeça e colapsos de memória. E outro detalhe perturbador era a presença dos homens de preto, que observaram tudo e anotavam as reações e iam embora simplesmente. Depois de algumas semanas, as máquinas simplesmente desapareciam. Nenhum registro ficou para trás até hoje. E Prolibris é considerado um verdadeiro jogo fantasma. O Hatchman era uma lenda urbana criada pela comunidade do GTA IV. Segundo os relatos, ele vivia nos túneis subterrâneos de Liberty City. A principal prova vinha de um mural escondido, mostrando uma figura humanoide com cabeça de rato e símbolos estranhos. Jogadores afirmaram ouvir passos, sons e grunhidos vindo do escuro. Teorias surgiram e o experimento fracassado foi tipo uma pessoa deformada ou apenas um símbolo criado para assustar. A Rockstar nunca confirmou nada e ninguém nunca encontrou o Hatchman. É apenas um mistério que nunca foi resolvido. Durante muitos anos, rolou um dos maiores boatos da história dos games: jogar com o Luigi em Super Mario 64. Tudo começa com a frase Ellie is real, 2401. A partir disso, surgiu uma das teorias mais famosas, que foi que dava pra jogar com o Luigi, mas teve muitos prints falsos, vídeos editados e história de gente jurando que conseguiu jogar com o Luigi. No fim, o Luigi nunca existiu na versão original, mas o boato foi tão grande que virou uma lenda, e depois virou realidade em versões futuras. Sonic EXE é uma creepypasta baseada em uma versão amaldiçoada do The Sonic Hedgehog ou Hedgehog, como você preferir. O jogo começa normal, mas tudo se distorce. Cenários escurecem, personagens morrem e o Sonic quebra a quarta parede. Não existe final feliz, só a sensação de que alguém ainda está observando mesmo depois de desligar o jogo. Agora eu vou falar desse aqui que é um dos meus favoritos, junto com o último, que é o Ants Apple Farm. Parece um jogo infantil, educativo e inocente, mas conforme o jogador avança, o jogo quebra regras, revela que a história é trágica. Andy representa uma criança sendo vítima de um abuso e negligência, usando uma fazenda como um refúgio mental. O verdadeiro terror não está em monstros, mas na realidade escondida. Eu não vou me aprofundar tanto na história, porque o Gulart tem um vídeo só falando desse jogo e vai lá ver, porque o vídeo tá muito pica mesmo. Crow 64 parece um jogo perdido do Nintendo 64, mas tudo começa a dar errado. Frases se repetem, músicas mudam e o jogo conta uma história sobre a solidão e culpa por meio de detalhes escondidos. E eu não vou me aprofundar tanto na história desse jogo, por causa que eu tô fazendo um roteiro só falando sobre ele, porque a história desse jogo é simplesmente fenomenal e muito tensa e muito perturbadora. Mas se quiser ter um gostinho de como vai ficar, vê o vídeo do Gulart, que ele também fala desse jogo. E também isso não é uma divulgação Gulart, porque eu gosto muito do canal dele e ele é minha inspiração, e é só isso.
Rapaziada, ou players, como vocês preferirem, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho e eu busquei muitas das informações no canal do Lingus, que é um canal que eu gosto muito de assistir também. O link do canal dele tá aí, muito obrigado, Lingus. Eu sei que você não deve me conhecer, mas valeu mesmo. E se quiserem uma parte 2 de eu falando de alguns outros mistérios, pode deixar aqui nos comentários outros mistérios que eu posso falar. E se você chegou até aqui de novo, obrigado de verdade. Esse vídeo deu muito trabalho de novo. E meu nome é John e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.